E conta também que o Cruzeiro entrou na disputa com o São Paulo e Grêmio pelo lateral esquerdo Wendel do Porto. Te atualizo sobre o São Paulo. A busca por um meio atacante poderia incluir Igor Coronado do Corinthians. Falo também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo e a busca por um meio atacante. Já havia contado no vídeo do fim de semana que o São Paulo tem dois alvos preferenciais para 2025. Um lateral esquerdo para substituir o Wellington e um meio atacante, um camisa 10. A avaliação dentro do São Paulo de que o tricolor hoje não tem um cara para armar o jogo. E o Lucas Moura e o Luciano não têm funcionado bem improvisados. Diante disso, o nome do Oscar é uma prioridade, embora exista pessimismo no Morumbi de que esse negócio possa acontecer, até diante das várias propostas que o Oscar terá. E aqui que surge uma possibilidade, mas, bom, deixa eu explicar. Durante o programa do Nicola desse domingo, com altíssima audiência, inclusive, alguns torcedores do São Paulo quiseram saber se Igor Coronado, do Corinthians, poderia ser um alvo. Jogador que perdeu espaço no timão, tem sido bem pouco utilizado, a reserva do Garro, também está atrás do Carrilho. Ganha 2 milhões de reais por mês, tem contrato até dezembro de 2026. É bem verdade que a partir do próximo ano ele deixa de ter direito a luvas e o seu salário vai cair para algo na casa de 1.600.000 mensais. Mandei mensagem para o empresário dele, para o Rafael Brandino. Brandino, São Paulo te procurou? Existe alguma sondagem, alguma possibilidade desse negócio sair? E o Brandino disse, abre aspas, ninguém me procurou, não tem absolutamente nada e ele segue no Corinthians, fecha aspas. Igor Coronado, que em 42 jogos com a camisa do Timão, soma 4 gols e 5 assistências. Você, São Paulino, gostaria que quem fosse contratado para ser o 10 do tricolor? Não vale pensar em nomes extremamente caros, levando em consideração que o São Paulo não terá grana para enormes investimentos. O Augusto Antônio, William José no São Paulo em 2024, Nicola, alguma chance? Augusto, eu posso cravar que não, tá? São Paulo hoje está em busca de 2 reforços. Um lateral esquerdo e um meia atacante, um camisa 10. A avaliação do presidente, da comissão técnica, dos homens do futebol é de que falta um meia para pensar o jogo. Até porque Luciano e Lucas Moura têm sido improvisados, mas não têm conseguido dar conta do recado. Outra coisa que eu queria contar para vocês, pode pintar um terceiro reforço se o Rafinha decidir por se aposentar, tá? O Maiático, Oscar vem para o São Paulo. Boa noite, Jorge. Maiático, eu falei, né, que dois reforços, um lateral e um meia. Um lateral que o São Paulo quer é o Wendel, do Porto. O meia que o São Paulo sonha é o Oscar, mas o São Paulo admite que a chance é pequena. A avaliação no São Paulo é de que o Oscar vai ter propostas financeiras maiores. São Paulo vai sonhar com o Oscar e acordar com o Lucas Lima. O Jefferson Diogo é quem faz a brincadeira. Eu não descarto que a decepção seja parecida com essa, tá? Porque não vai haver grana para grandes investimentos. Pereira Nicola, Coronado tem chance de pintar no São Paulo, já que é banco no Corinthians? O Leandro, o Coronado tem contrato até dezembro de 25. E no ano que vem o salário dele diminui. Ele deixa de ganhar os 2 milhões de reais por mês, passa a ganhar mais ou menos 1.700.000. Até porque as luvas estavam diluídas só no primeiro ano do contrato. Eu acho até que o Corinthians toparia fazer negócio pelo Coronado, que é alguém muito caro, mas está completamente fora da realidade financeira do São Paulo. Nem o Lucas Moura recebe o que o Coronado ganha, tá? A Marinéia tá dizendo que adora assistir as lives, tá pedindo as novidades do Tricolor. Tava falando sobre reforços, né? Que vão chegar dois alvos, 3 se o Rafinha sair. E embora não tenha cravado com todas as letras, o Belmonte deu indícios de que o Zubeldia fica. E agora está mais confortável dizer que o Zubeldia fica, até porque o São Paulo tem a vaga para Libertadores muito bem encaminhada. O Gilmar Ribeiro está na Flórida. O Augusto Antônio, Nicola, você descobriu qual será o segundo adversário do São Paulo na pré-Libertadores? Augusto, eu mandei mensagem para o Eduardo Toni e a resposta foi de que a Florida Cup Series ainda não informou ao São Paulo sobre esse adversário, tá? Então ainda não está definido. São Paulo enfrenta o Cruzeiro e faz um segundo jogo ainda com adversário desconhecido. A gente vai ter também um Cruzeiro e Atlético, o primeiro confronto entre os rivais em território americano. O Wendel no São Paulo, contrato terminando e não é opção. Vamos lá. O Wendel tem contrato com o Porto até junho de 25. Mas, cara, eu não sei o que aconteceu, mas a verdade é que o Wendel acabou perdendo muito do espaço que ele tinha no Porto.
O cara que era convocado para a seleção brasileira, nessa temporada acabou entrando em alguma situação que a gente não sabe. Olha lá, o último jogo dele em 20 de outubro, mas foi só o segundo na temporada. Ele tem 47 minutos somados. Ele jogou esses 25 minutos contra um time chamado Sintrense, que é um jogo da Taça de Portugal com os reservas, e havia jogado um outro jogo no começo da temporada. Então, a verdade é que o Wendel está completamente fora dos planos do Porto. O Grêmio e o São Paulo são os principais interessados. Para que o São Paulo avance na contratação dele, ele vai precisar diminuir o seu salário. Hoje o Wendel ganha na casa de R$1 milhão por mês, tá? Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, que entrou na briga com o São Paulo e Grêmio pelo lateral esquerdo, o Wendel. Atleta revelado no Londrina, com passagem por outros clubes antes de se destacar no Grêmio e ser vendido para o Bayer Leverkusen. Na Alemanha foram 7 temporadas e ele está desde 2021 no Porto. Passagem está terminando no futebol português, contrato até junho de 25, mas o Porto decidiu que não vai mais utilizá-lo. Ele esteve em campo em apenas 2 partidas na atual temporada. Existe uma chance real de uma rescisão do contrato de forma amigável na virada de dezembro para janeiro. Dessa maneira, o Wendel voltaria sem custos para o futebol brasileiro e é nesse contexto que o São Paulo e o Grêmio negociam com o Wendel há algumas semanas. Informação quente é de que o Cruzeiro entrou na parada para contratar o Wendel e com mais capacidade e poder financeiro do que os dois concorrentes. Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, decidiu abrir os cofres recentemente, inclusive já se acertou com o Gabigol. Só para arrematar em relação ao Wendel, notícia bastante ruim para o torcedor do São Paulo, até porque o tricolor tinha no Wendel, 31 anos de idade, o seu grande trunfo para a lateral esquerda. Vale a lembrança de que o Wellington deixará o Morumbis no fim desse ano. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, vários outros nomes sendo especulados. Tem muita gente cravando que o Fernando Diniz pediu a contratação do Marcelo. A informação que eu tenho é de que não há nenhuma negociação entre a Raposa e o ex-lateral esquerdo do Fluminense. E outros nomes que também têm sido especulados nas últimas horas, de Martinelli, jogador do Fluminense, Ganso, também do Flu, e Arrascaeta, que já fez sucesso com a camisa do Cruzeiro. Assim que eu tiver qualquer confirmação, conto para vocês. Tá difícil o tricolor contratar alguém relevante, só perebas. Luiz, tem uma informação que não é muito boa para o torcedor do São Paulo e é boa para o cruzeirense. São Paulo hoje está atrás de 2 reforços, de um lateral esquerdo e de um meio atacante. Os nomes dos sonhos são Wendel do Porto e Oscar do Xangai Port. O próprio São Paulo sabe que a chance de o Oscar ser contratado é pequena, porque sabe-se que vai haver uma enorme concorrência. Em relação ao lateral esquerdo, ao Wendel, jogador que quase virou reforço do São Paulo no meio do ano, afinal das contas não houve acerto com o Porto. O Wendel não consegue jogar no Porto, eu ainda não consegui entender o que aconteceu, que ele de titular absoluto virou um reserva do reserva do reserva. São só 2 aparições nessa temporada que já tem 4 meses, tá? Que está se desenhando é que o Wendel tem um contrato rescindido já em dezembro para janeiro, rescisão de contrato amigável a 6 meses do fim, Porto se livra do pagamento dos salários. O Grêmio e o São Paulo foram os primeiros a buscar a negociação, mas o Cruzeiro entrou na parada. E o Cruzeiro do Pedrinho BH é um time de muita capacidade financeira. Então, já percebi no próprio São Paulo uma decepção, um desapontamento, uma preocupação em relação à possibilidade de perder o Wendel para o rival, tá? O Edmar quer saber se o Lautaro Martinez é verdade, novo centroavante do São Paulo. Edmar, o São Paulo não busca centroavante, até especularam que o Gabigol seria contratado, essa especulação não existe, tá? Hoje o São Paulo busca só um lateral esquerdo e um camisa 10. Se o Rafinha não ficar, pode abrir espaço também para um lateral direito. Família, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo, as informações atualizadas para você ficar por dentro, não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.